Não, mas por que que eu tenho que não deixá-las se sentirem ressentidas? O que que você diria para uma pessoa que pensa dessa forma? Eu diria o seguinte: bom, a gente nunca sabe como uma pessoa vai ficar. Mas se a gente buscar tentar não ofender e não deixá-la ressentida, é melhor. Porque se você já vai do pressuposto que não importa, talvez você vá truculento. Eu conheço algumas pessoas que falam assim: eu sou sincero mesmo. Eu vou ser sincero e pá, papum. Não, calma, tudo bem, você pode ser sincero. Se você está falando de influenciar as pessoas, me parece ser uma atitude coerente, né? No sentido de que você quer ganhar, às vezes, a outra pessoa pro seu lado. Então, às vezes, sempre tem o lado contra, né? A pessoa fala, pô, mas por que que eu preciso elogiar, né? Eu acho que não é nem a questão do elogio em si, né? É a questão da sinceridade. E ele coloca, né, que tem o Winston Churchill, dizem que ele costumava, né, elogiar bastante o esforço, né, das pessoas que estavam trabalhando com ele, né, antes de fazer alguma crítica ou antes de apresentar um problema. E dessa forma ele conseguia, de uma maneira, como você falou, né, não só estratégica, né, mas principalmente, acho que de uma maneira inteligente, para que você faça também com harmonia. Não, eu sempre procuro ser bem positivo, mesmo quando tem um erro. Bom, vamos pensar, o que a gente pode fazer aqui? Positivamente. Aí as pessoas não têm receio de trazer um erro, realmente. Agora não. Tem outro gestor que eu sei que o pessoal tá lá escondendo tudo que pode. A pessoa tem Tudo que até. puder e até o que não existe tenta esconder porque sabe que vai tomar uma, né? E eu não gosto que seja assim, pelo menos para mim não. E, então é através do encorajamento. De novo, né, quando você pergunta e as pessoas, você vai conduzindo a pessoa, às vezes, num relacionamento, ou num problema, ou numa discussão, para ela chegar naquela conclusão, a pessoa ela acaba se sentindo que ela está no controle daquela situação, inclusive das ações. E isso motiva as pessoas a trabalharem, né? Então, motiva, fica um ambiente muito mais agradável. Mas Olá, bem-vindo ao episódio 412 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai para a quarta e última parte da. Eu acho que já não é nem trilogia, quatrologia, porque a gente quebrou alguns episódios sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie. O foco hoje é explorar a arte de ser um líder e influenciar positivamente as pessoas sem causar ressentimento. E aí, Jefferson, você tem causado ressentimento nas pessoas? boa pergunta, né? A gente tem que fazer uma pesquisa de satisfação com as pessoas. Falar, e aí, como é que tá? Tô bem? Tô mal, né? É Os legal, uma relacionamentos pesquisa de satisfação, né? Seria legal, chega. é interessante, gostei dessa abordagem, né? A gente vai, chega para os seus amigos, ó, tô entregando aqui pesquisa de satisfação. Como assim de satisfação? Não, para saber se eu tô sendo um bom amigo. Meu Deus do céu. Mas antes de falar isso aí, Edward, vamos lá, vamos Vai lá. só falar rapidinho aqui, ó. Se você tá aí querendo alcançar suas metas, criar bons hábitos, né? Querendo vencer a sobrecarga, a falta de foco, a gente tem um treinamento de metas, né? Então, se você aí quer alcançar suas metas com confiança, consistência, acessa vidanostrilhos.com.br/metas. Não é só um treinamento, tem uma comunidade. Na verdade, a gente tem os nossos encontros no Zoom. Então, se você está aí querendo melhorar a sua saúde, ajustar as finanças, relacionamento ou crescer na carreira, então acessa lá nosso site vidanostrilhos.com.br/metas e conheça um pouco mais do nosso trabalho. E aí Muito bem. E eu tô com... falei aqui que porque esse é o quinto episódio, não é? Sobre É esse que assunto. exatamente, o Porque a livro ele é gente quebrou um deles, e era para ser quatro, mas teve episódio que a gente quebrou em dois, então viraram exatamente. cinco. O livro tem quatro partes, essa Perfeito. é sobre a quarta parte, beleza? Exatamente. E eu estava vendo aqui no livro, né, Edward, ele fala assim, ó,
Na parte 4, na verdade, é seja líder, né? Aí ele fala como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Mas invariavelmente, Edward, tem pessoas que podem falar assim, ó, eu fiquei até pensando aqui, não, mas por que que eu tenho que não deixá-las se sentirem ressentidas? O que que você diria para uma pessoa que pensa dessa forma? Eu diria o seguinte: a gente nunca sabe como uma pessoa vai ficar, mas se a gente buscar tentar não ofender e não deixá-la ressentida, é melhor, porque se você já vai do pressuposto que não importa, talvez você vá truculento. Eu conheço algumas pessoas que falam assim: ah, eu sou sincero mesmo, eu vou ser sincero e pá, papum. Não, calma, tudo bem, você pode ser sincero, mas talvez seja mais inteligente você ser sincero de maneira mais estratégica do que simplesmente ligar o sincerômetro, né, e acabar ofendendo as pessoas, né? Então, eu acho que é mais isso, de você pensar de maneira mais estratégica. E aí o resultado final é o mesmo. Porém, você pode ter um resultado melhor, porque além da pessoa você conseguir, vamos lá, influenciar aquela pessoa, ela não vai ter nenhum ressentimento. A partir do momento que a outra pode ser influenciada, mas ainda fica ressentida e lá. Que aí não é bem, entendeu? Não é muito saudável. Enfim, claro, relacionamentos são difíceis. Mas vamos ver cada um dos passos aqui, né? Dos Isso. princípios, que aí talvez fique mais claro para nós. Certo? Vamos nessa. Então tá. Princípio 1. Comece com um elogio ou apreciação sincera. Se você está falando de influenciar as pessoas, parece ser uma atitude coerente, né? No sentido de que você quer ganhar, às vezes, a outra pessoa pro seu lado. Então, às vezes, sempre tem o lado contra, né? A pessoa fala, pô, mas por que que eu preciso elogiar, né? Eu acho que não é nem a questão do elogio em si, né? Acho que é a questão, principalmente o que ele fala ali no livro que eu estava vendo, é a questão da sinceridade. E ele coloca, né, que tem o Winston Churchill, dizem que ele costumava, né, elogiar bastante o esforço, né, das pessoas que estavam trabalhando com ele, né, antes de fazer alguma crítica ou antes de apresentar um tema. E dessa forma ele conseguia, de uma maneira, como você falou, né, não só estratégica, né, mas principalmente, acho que de uma maneira inteligente, para que você faça também com harmonia. A questão da estratégia, às vezes eu penso que, ok, ela precisa ser estratégica, mas também às vezes a gente lidar de uma maneira um pouco mais harmônica, né? Ter um pouco mais de harmonia. Então, quando você faz essa apreciação, né, ou esse elogio de uma maneira sincera, eu acho que você cria um ambiente de harmonia melhor e isso acaba influenciando de uma maneira positiva os relacionamentos. Eu acho que passa um pouco por isso que eu gostei desse primeiro princípio. É um bom princípio. Você vê que coisa curiosa. Até recentemente no meu trabalho, é, tem duas pessoas no meu setor que são as mais antigas e, obviamente, são as que eu mais confio. E tem no meu setor algumas pessoas que são novas, que têm menos de um ano ou um ano e pouco de empresa. Surgiu uma situação com relação a uma pessoa recente da empresa, uma pessoa mais nova, tá? Aí e a pessoa e o pessoal, aí eu senti que uma pessoa mais antiga não queria falar muito. Não estava querendo falar muito, porque sabe assim, tipo com medo de entregar alguma situação. Mas aí chegou numa hora que eu cheguei, não, ó, é o seguinte, eu confio em vocês dois. Vocês dois são as pessoas que eu mais confio aqui. Mas eu falei pelo nome, né? Falando, afirmando o nome. E a gente tem que estar alinhado. Porque a gente precisa resolver a situação rápido para que não piore. Pronto, a pessoa sentou e começou a falar várias coisas que foram importantes para a gente melhorar a harmonia da equipe. Então é interessante, né? Então eu não fiz um elogio direto. É, você foi, Simplesmente. você foi sincero e simplesmente aumentou o É, nível de receptividade das pessoas e elas se exato. abriram para abordar o problema, porque muitas vezes o problema precisa ser enfrentado. Então, eu gostei desse Então, princípio isso, 1. isso é uma coisa legal. Então, assim, beleza, era sincero o que eu estava dizendo e foi
elogio indireto, porque eu falei, não, eu confio da nossa equipe, quem eu confio mais mesmo é vocês dois. Pois Então, é. entendeu? Então, assim, pô, pera lá. Então, assim, vamos conversar, vamos ficar alinhados nós três aqui. Você sabe uma outra coisa que eu também sempre fiz, e eu faço muito, por exemplo, quando eu vou conversar com uma pessoa, e, por exemplo, porque tudo bem, eu sou responsável por uma área e às vezes eu tô na minha mesa, a pessoa vem na frente da minha mesa e a gente fica conversando, né? Às vezes é uma situação muito chefe funcionário, né? Assim, sabe assim? Não, eu saio da minha mesa e sento na mesa de reunião para conversar. Você Faz fica. diferença, Jefferson. É porque você tá, teoricamente, você tem uma questão de estar no mesmo nível, né? Você se coloca mais Exatamente. ou menos. Às vezes eu saio da minha mesa, não, vamos conversar aqui na sala de reunião, na mesa de reunião. Aí a gente senta na mesa de reunião e fica lado a lado, meio assim, conversando, né? Então, isso também é uma coisa que muda, né? Então, para quem é gestor, às vezes não conversar de trás da sua mesa de trabalho, que é a mesa do chefe, vamos dizer assim, você sentar numa área de discussão, às vezes é melhor. Enfim, só uma coisa que me ocorreu aqui rápido. Legal. Vamos no princípio 2. Chame a atenção para os erros de forma indireta. Perfeito. Certo. Eu gosto de também ir atrás dos erros de maneira indireta, fazendo perguntas, às vezes, usando o método socrático, dizem, né? Porque Sócrates fazia muita pergunta para chegar onde ele queria, né? Então, porque se você vai muito direto, Mas olha que isso é interessante, né, Edward? O livro, ele trata muito do comportamento humano, né? Existe essa questão do pano de fundo. Olha que interessante que você está falando. Ou, por exemplo, prefiro, não que. Mas eu prefiro que a pessoa me trate diretamente. Se tem um problema, eu acho, ó, tá aqui, pum, pum, pum. Eu sou um cara bem direto. Mas eu sei também que o que você está falando, muitas vezes tem a pessoa que você tem que tratar talvez de forma indireta, até para voltando naquela questão da harmonia. Então você pode chamar a atenção para um erro da pessoa, porque tem também os mimizentos, né? Então às vezes a pessoa fica toda cheia de não me rele, não me toque. Então a gente tem que também entender, né, com quem a gente está lidando. E às vezes você se trata direto e às vezes indireta, que é o que ele está propondo aqui. Porque uma abordagem mais, ela acaba também sendo mais sutil e a pessoa ela também não se, eu percebo que ela não fica mais reativa, porque às vezes quando você, né, talvez pode ser um pouco mais direto, a pessoa pode reagir de uma maneira diferente, mas nós somos humanos, então cada pessoa também, eu acho que age de um jeito, e é importante isso que você falou, porque entender às vezes a situação e a pessoa que você está lidando, né? Porque às vezes a pessoa tem um que pode ser mais direto, tem um que você tem que falar indireto. Eu acho que a arte esse é ela o passa um ponto. pouco por isso também, né? Tem pessoas que eu sou mais direto e outras pessoas eu não sou tão direto. Por exemplo, com você eu sou mais direto. Com algumas pessoas no meu trabalho eu sou mais indireto. Entende? Com outras pessoas no meu trabalho eu posso ser direto. Entende? Varia muito. Então é tudo uma questão de percepção. A gente conhecer um pouco as outras pessoas e, enfim. E quando a gente está em grupo, principalmente, porque mesmo que eu estou individualmente, eu acho que eu posso ser mais direto. Porque não Sim, tem outras pessoas ali, não tem plateia. Mas quando eu estou num grupo, numa reunião, eu sou mais indireto com umas coisas, mas chego no ponto, por exemplo. Entende? mente. Por Então, exemplo, comigo, se o cara chegar e falar, ó, isso aqui tá errado, vamos tentar fazer de outro jeito, tá, beleza, vamos, tá, entendeu? Não, não tem muito. Agora, tem pessoas que se você, e ele tá certo aqui quando ele fala no livro, né, que se você chega já chutando o pau na barraca, o cara já vai ficar extremamente reativo, né? A pessoa já, aí você não consegue às vezes avançar, né? Você cria um muro, né? Ao invés de uma ponte. verdade, com certeza. Mas eu acho que essa sensibilidade de a gente saber como abordar em cada situação é importante. É uma coisa que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Exato. Vamos lá, Bom, princípio 3. fale sobre seus próprios erros antes de criticar os outros. Uh, Isso é uma coisa que também eu faço a autorreflexão do setor, por exemplo. Quando eu tenho, ó, pessoal, a gente precisa fazer isso, ó, a gente precisa estar fazendo isso. Enfim, tem. Até agora mesmo, por exemplo, a gente.
eu não consigo evitar de pensar no trabalho, né, para falar sobre isso, porque a gente tem relacionamentos mais intensos, né. Então, por exemplo, como a gente está com uma época com venda mais baixa, aí a gente começa a fazer autorreflexão. Espera aí, pessoal, o que a gente poderia estar fazendo? Coisas óbvias é fazer uma abordagem mais proativa, não passiva. E aí chegamos à conclusão, que era o que eu queria fazer, que a gente precisava fazer um follow-up e um acompanhamento e definir métricas para chegar nesse acompanhamento, né? Ou seja, ir para cima e fazer um follow-up, né? O que é interessante, quando ele fala dessa questão, né, da gente falar dos erros, né, antes, né, de criticar, talvez, né, tem uma pesquisa da Stanford que mostra que os grandes líderes, os grandes mesmo, eles admitem muitas vezes os erros, né, as falhas, e quando eles fazem isso, eles adotam esse tipo de abordagem, você acaba criando um ambiente, até psicologicamente falando, mais seguro para que você incentive a discussão, a própria colaboração das pessoas e, como você falou, né, o que a gente Isso. aprendeu para a gente construir uma solução. Então, essa abordagem quando a gente começa, até falando dos erros, olha, eu errei aqui, né? Eu fiz isso, eu aprendi aquilo, e aí você meio que cria um ambiente para poder fazer uma discussão até de alto nível. Ela É, muda o patamar. Você coloca em um texto que, ao invés talvez das pessoas, né, ficarem ali meio ressentidas, então, assim, me parece, né, que os dados mostram não só a questão de ser mais inteligente, mas mostram o sentido da pessoa, às vezes, ser humilde. E as pessoas, como nós somos humanos, né, nós estamos falando de humanidade, as pessoas percebem isso e é automático que você tenha uma colaboração muito maior. verdade. É verdade. Então, nesse caso até, eu às vezes falo dentro, pessoal, eu acho que eu estou cometendo um erro estratégico aqui. Eu falo assim, porque a estratégia é minha, né? Como gestor, a estratégia é minha, né? Claro que a gente discute, né? Mas, ó, eu acho que eu estou cometendo um erro estratégico. Não, pessoal, eu estava pensando aqui, e aí, mas na verdade eu tô querendo. Tá entendendo como A é que é o Ford negócio? fazia isso, a gente até falou no episódio anterior, né? Ford era o mestre em fazer isso, dizia que ele era ninja. Exatamente. E a gente tem que aprender com essas pessoas, né? Então, eu acho que eu tô cometendo. E é de fato, né? Porque às vezes eu fico pensando em alguma coisa, né? E falo, pô, como é que eu vou abordar isso aqui? Aí você tem que, de certo modo, chegar num consenso. Então, você admitindo que você faz parte também do erro, é muito mais fácil de você das outras pessoas perceberem, é verdade, não, então eu posso fazer isso, não, beleza, eu faço assim, e aí a coisa começa a deslanchar. Então isso Exatamente. é bacana. Princípio 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. É o que eu falei antes, né? O princípio socrático. A gente fica fazendo perguntas e a pessoa acaba respondendo ali na frente. E acabou. Daí você não precisa dar ordem. Fica meio implícito e aí você vai, ah, beleza, então por favor, faça isso, tal, beleza. E aí a coisa vai, né? Você chega naquela conclusão. Mas tem um problema aí, Edward, não tem? Às vezes você tem que ter uma paciência, como diria, né? O pessoal fala paciência de Jó. Sim. Tem que ter uma paciência de Jó, porque às vezes você pergunta e a pessoa, às vezes, ela não tá na mesma sintonia, né? Então você tem que conduzir ela. E o método socrático realmente é interessante para esse tipo de coisa, né? Fazer as perguntas, né? Até porque naquela época acho que eles não tinham tanto acesso a papel, né? A escrita, então era meio mais verbal mesmo. Então, e ele fazia de maneira bem inteligente. De novo, né? Quando você pergunta e as pessoas, você vai conduzindo a pessoa às vezes num relacionamento ou num problema ou numa discussão para ela chegar naquela conclusão, a pessoa ela acaba se sentindo que ela está no controle daquela situação, inclusive das ações. E isso motiva as pessoas a trabalharem, né? Então, motiva, fica um ambiente muito mais agradável. Mas às vezes eu percebo que, olhando aqui, eu fiquei pensando, puta, às vezes eu preciso ser mais paciente, né? Porque aí você pergunta, só que você tem que estar preparado para ouvir a resposta, né? E às vezes você está É, com que às vezes você pressa.
Exatamente. Se você tá com pressa e Putz, você já é. tem outra coisa, você pensa, não, cara, precisamos ser rápido isso aqui. Claro, né? Às vezes eu também, cara. Você percebe que uma coisa não tá indo, você fala, não, 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 vamos lá. Não tem jeito. Direto. Bem Muito bem, interessante. vamos ao princípio 5. Permita que a pessoa salve o próprio prestígio. Pois é. Uh, Então, é aquele negócio, em vez de você pegar e, né, o pessoal fala aí no jargão popular, dar uma mijada na pessoa em público e a pessoa fica humilhada lá, é horrível isso, né? É você usar todos os passos anteriores, eles na verdade estão dando a oportunidade da pessoa que talvez esteja relutante, né, ou errada, de ela mesmo falar: "Não, espera aí, agora eu preciso", e ela, se ela meio que muda por si só, ela salva um pouco o prestígio dela. Eu entendo isso, né. É aquele negócio que a gente viu nos episódios anteriores, né, se você como gestor, líder, comete, a melhor coisa que você faz é admitir o erro rápido e rápido. partir para a solução. Porque se você não faz isso, você vai macular seu prestígio. Porque além de Exatamente. cabeça dura, vai chegar um momento que você vai ficar, putz, olha lá, estava errado mesmo, né? Aí você vai ter que dar uma disfarçada. Como é que fica isso? Empurrar para baixo do tapete? Não. Vai ficar meio estampado. Então, assim, da É, mesma forma que a gente precisa admitir algo rápido, mas a gente é o gestor, a gente tem que permitir aos colaboradores que eles tenham espaço para salvarem o próprio prestígio. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer isso, mas tem gestor que não permite. Humilha, acabou e a pessoa, pô, pera lá, né, meu? Não precisava ser assim, né? Entendeu? pois é. É, eu acho que tá. Putz, você falou belezinha. Que no primeiro episódio que a gente gravou desse livro, acho que foi o 404, eram três, lá era um tripé. Era, o primeiro princípio era não critique, não condene, não se queixe. Porque sim. 404, e a gente fazer isso de uma maneira intensa e pública, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando você faz ele de uma maneira velada, você preserva a dignidade daquelas pessoas que estão envolvidas. E muitas vezes, você preservar essa, talvez ser um pouco mais duro, enérgico, mas preservar um pouco dessa autoestima, você aumenta a sua probabilidade de criar até uma reconciliação, para a pessoa não ficar ressentida naquele conflito ou naquele problema, e acaba fazendo que muitas vezes a pessoa até coopere de uma maneira diferente. Essa porta de saída, ela é realmente importante, porque você reforça e deixa essa viela aí para a pessoa aí, e às vezes a pessoa acaba pegando ela. Eu percebo que às vezes quando eu deixo e a pessoa pega, você vê que realmente a pessoa vai salvar e vai corrigir e vai seguir em frente. A gente só Isso. tem que ter esse cuidado de não ser às vezes muito incisivo, mas também deixar essa portinha, eu acho que faz sentido, né? E a gente também quer ser tratado dessa forma. Então eu acho que esse é o princípio, né? É uma reciprocidade aí também. Bom, vamos ao princípio 6. Qual que é o 6, Jefferson? Elogie o menor progresso e cada melhoria. Cara, isso é algo que eu tenho que fazer mais. Hum, Às vezes eu não elogio tanto quanto eu poderia. Porque assim, às vezes um pequeno elogio, você, beleza, ó, ficou muito bom, legal. E isso aí é bom porque vai motivando a pessoa e sinaliza que tá indo para um caminho bom, entende? E às vezes a gente toma por pressuposto de que a pessoa acha que a gente gostou do trabalho dela, mas ela não, ela precisa de algo mais explícito. Então, eu acho que isso é importante. Reconhecer. Às vezes são pequenas coisas. o que eu percebo é tem pessoas e tem pessoas, tem pessoas que
precisam receber esse elogio, né? Verdade. A pessoa ela é movida a isso. E eu percebo isso assim de uma maneira contundente. E tem pessoas que inclusive verbalizaram isso já para mim, né? Então você percebe que a pessoa ela precisa receber o elogio para avançar, ao passo que eu sou mais direto. Então, por exemplo, é aquilo que eu comentei lá no início, né? Conhecer as pessoas e entender eu acho que é um passo importante, porque o pano de fundo do livro ele trata muito dessa questão da humanidade, né, de você ser mais humano, né, dos relacionamentos, né, a harmonia, né, pelo menos é a leitura que eu faço. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é a gente fazer isso quando a gente percebe também que a pessoa está se esforçando. Porque às vezes se elogiar por elogiar, né, não for sincero, mas quando você percebe na outra pessoa que ela Claro. tá se esforçando para fazer de uma maneira melhor, aí é um esforço, eu acho que positivo, que esse pequeno progresso vai reforçar a pessoa para ela continuar com aquele comportamento que a gente está desejando, Sim. digamos assim, né? Então, inclusive ele fala aqui, né? Como que ele fala? Como mudar as pessoas. E eu acho que talvez não é nem a questão de mudar, né? As pessoas, é influenciar elas para que elas realmente tenham aquele comportamento que você está desejando, né? Então é esse reforço, eu acho que quando, sei lá, a gente fala, sei lá, olha, você melhorou muito nesse aspecto, né? Continue assim, eu acho que faz parte. Então, Mas, esse equilíbrio aí eu acho que é importante. É aquilo que você falou, às vezes é a gente perceber e falar, puxa, quem você falou, pô, aqui eu preciso talvez melhorar e ficar mais atento. Eu acho que essa autoconsciência é importante. mas o que você falou do elogio é importante porque também não pode ser para qualquer coisinha, porque senão acaba ficando uma coisa meio sem sentido, né? O cara, sei lá, opa, você mandou a pessoa tirar um xerox, vou dar um exemplo ridículo, né? Não tem mais É nem xerox. obrigação da pessoa, né? Daí eu quero tirar um xerox. Ficou ótimo esse xerox, obrigado. Bem, também não, né? Vamos lá. Não é um serviço que houve um esforço, alguma coisa, né? Mas se você. Eu acho que a questão do esforço é interessante observar também. Isso Porque aí. senão qualquer coisa ganhou um felzinho. Não, não é bem assim. Vamos lá. Princípio 7. Dê à pessoa uma boa reputação para sustentar. E aí, Edward? Então, as pessoas querem ter reputação no trabalho, né? Então, você não pode. Se você deixa uma pessoa para baixo sempre, né? Você, assim, é porque o jeito do livro aqui é sempre muito positivo. E a gente sabe que tem gestores que não são tão positivos assim. Eles vão meio que no. A gente já teve ambiente mais, né, Ácido. severo, assim, né? Mais bruto. Mais ácido, Edward. Mais ácido, né? O cara tá querendo saber de reputação, não. Eu tenho que fazer o trabalho aqui acontecer, né? Enfim, né? Mas eu acho que quando a gente fala, né, de dar uma boa reputação, imagina o seguinte: você tem uma determinada situação, você chega para a pessoa e faz uma abordagem, né? E você fala, sei lá, olha, você sempre foi uma pessoa reconhecida pelo seu esforço, pela sua alta criatividade. Então, eu confio que você vai fazer de novo um excelente trabalho. Ou seja, você está dando essa reputação para a pessoa Isso. sustentar. Então, de uma maneira com viés mais positivo e não com uma, como você falou, porque eu posso ter os dois polos, mas eu acho que essa questão da reputação, se você coloca ela, olha, beleza, olha, se você é um cara, eu preciso agora de um trabalho criativo aqui, você é o cara sempre criativo. Você dá a demanda, a pessoa se sente de uma maneira Isso, você diferente. eleva a reputação, você mostra. Isso é como eu fiz lá na. Ó, eu confio vocês dois aqui. Pum. Aí a Exato. pessoa falou: não, peraí. Então, ele confia no meu julgamento, até por uma questão de harmonia da equipe. É isso mesmo. Então, assim, aí você eleva a reputação e daí a pessoa se sente num espaço mais seguro para falar o que ela realmente acha, É isso né? aí. Ou para fazer aquele trabalho que ela tem que fazer. Muito bem. Princípio 8. Use o encorajamento. Torne o erro fácil de corrigir. Isso é uma coisa legal. Enfim, eu muitas vezes, quando acontece o erro, a pessoa vem assim: ai, putz, saiu um erro aqui, deu. Calma, vamos resolver.
O que aconteceu? É bem assim. Dificilmente eu saio... que erro, o que a gente vai fazer agora? Não. Eu sempre procuro ser bem positivo, mesmo quando tem um erro. Bom, vamos pensar, o que a gente pode fazer aqui? Positivamente. Aí as pessoas não têm receio de trazer realmente. Agora não. Tem outro gestor que eu sei que o pessoal tá lá escondendo tudo que pode. A pessoa tem até. Tudo que puder e até o que não existe tenta esconder porque sabe que vai tomar uma... né? E eu não gosto que seja assim. Pelo menos para mim, não. Ah, Então, é através do encorajamento. porque no livro ele comenta, eu acho que é interessante a abordagem do Thomas Edison, que ele colocava o seguinte, né? Como o cara era meio inventor, professor Pardal, digamos assim, né? O cara era engenheiro, então Você ele sabe que coloca. eu me identifico com isso. Você e o professor Pardal, você foi inspirado pelo professor Pardal, Edward? Eu fui. Tá Quando vendo? eu era pequeno, eu queria ser o professor Pardal. Aí que meus pais me disseram: você é engenheiro, mas eu gostava da parte elétrica. Hum, E depois eu pensei, engenheiro eletrônico. Beleza. aí você seguiu a carreira. Técnico eletrônico, fiz engenharia eletrônica. E às vezes as pessoas me perguntam: você teria coragem de fazer engenharia de novo? Daí eu falo: com certeza. Não, até tenho vontade de fazer outra engenharia, mecatrônica, por exemplo, né? Aí é um pouco mais, ou mais robótica, alguma coisa assim. Mas eu faria de novo. Mas eu tenho um pouco essa pegada de professor Pardal. Thomas Edison, eu acho que ele era meio professor Pardal. Mas Ele o era que eu ia. muito. Então, o que eu Ele ia. era, pô, É, imagino, cara. então, mas qual que eram os segredos do sucesso dele? Era justamente ele ele mostrava, né, porque ele coloca aí, né, tornar o erro fácil de corrigir. Então, ele incentivava a equipe, porque senão você fica na dualidade do medo e aí você não consegue avançar. Se você tem medo, porque se o ambiente não é propício para você errar, o que acontece? Você vai ter um pouco mais de receio de poder tentar. É claro que a gente precisa estabelecer os limites. Você não vai falar para um médico que está fazendo uma cirurgia para encorajar o cara a errar, né? Então vai lá, o cara está mexendo no seu coração. Eu acho que tem que ter um princípio da sabedoria, mas o que o Edson estava querendo dizer é que ele incentivava as pessoas, a equipe, e tinha um limite. Esse encorajamento que ele fazia, eu acho que reduzia o medo das pessoas não só falharem, mas também colocar os problemas. Então eu Exato. acho que esse equilíbrio ele é importante e a gente tem que saber e estabelecer principalmente os boundaries, né? Os limites que você pode fazer isso. Mas eu acho que é, incentivar as pessoas às vezes a cometer o erro ou deixar essa possibilidade em aberto, porque senão também a pessoa se paralisa, ela não faz nada, ela não usa criatividade, ela não tenta novas Exato. possibilidades. Então a gente tem que conseguir mesclar isso, eu acho que é o ideal. Exatamente. Eu vejo muito gestor assim, até, por exemplo, o Elon Musk. Ele é favorável que se erre rápido e se conserte rápido o erro. Exato. É até curioso, né? Porque, assim, por exemplo, ele está fazendo os lançamentos da Space. Starship. A Starship já teve no começo do ano de 2025 o sétimo lançamento, né? E é curioso, né? Que às vezes eu vejo assim, né? E às vezes chama assim Test Flight 7, voo de teste sétimo. Beleza, ele já fez 7. Sete, nada Pelo menos mal, na né? data que eu tô aqui, né? E ele tem vários ainda para acontecer. Eu acho curioso quando você vê os notícias nos jornais, né? SpaceX falha, né? Não sei o que, falhou, não sei o que. Assim, sempre olhando o erro, a matéria. É tipo assim, como se. Pera lá, é um voo de teste, gente. Ele existe para isso. Previsível que teria uma falha, né? SpaceX lança o foguete, mas falha novamente. É o test flight, gente. Assim, ainda não tem gente lá dentro. Né? Falta muito para chegar. Então, assim, é porque a gente tem imbuído na nossa cabeça que não pode errar.
Às vezes mesmo, eu tenho um colega, olha lá, SpaceX, o cara explodiu de novo o foguete, cara. Eu falo, cara, é um voo de teste, é para isso mesmo. Você não sabe na engenharia quantas vezes a gente. Thomas Alva Edison, ele mesmo diz, ele descobriu 99 maneiras de como não fazer uma lâmpada funcionar, até que uma funcionou. Pois é. Ou seja, houveram 99 falhas antes. Então, muitas vezes no processo a gente tem que dar liberdade, a gente aprende com o erro. Tá, pô, não deu certo, agora eu vou corrigir e vou seguir em frente. De novo, vamos de novo. Até você chegar numa perfeição. Então é isso. É. Princípio 7. É 8, né? 8, né? Eu acho que é 8. O encorajamento e tornar o erro fácil de corrigir, né? Claro, não numa mesa de cirurgia, mas, enfim, na maioria das questões não é vida ou morte. Exatamente. E agora o princípio derradeiro, o 9, faça outra pessoa se sentir feliz e seguir a sugestão. E eu acho que, assim, normalmente a pessoa vai se sentir quando você abriu espaço para discussão e realmente chegou na conclusão, juntos ali, de que era a melhor alternativa. Certo? E É. muitas vezes, por exemplo, às vezes acontecem situações que a gente está conversando e eu tenho uma ideia e de repente depois da conversa eu falo, não, é verdade. Vamos fazer desse outro jeito aqui que vai ser melhor. Então a gente também tem que estar preparado para isso, porque nem sempre a gente... Nem sempre não. A gente não sabe tudo como gestor, né? Ou como influenciador. Mas, obviamente, quando você quer influenciar num determinado sentido, você pode, através das perguntas, da colocação, depois percebe que sim, aquele era um bom caminho e vai se sentir satisfeita de estar andando nessa trilha. Aí você tem o melhor dos mundos, né? Do que aquele cara que sai resmungando lá e fala, tá bom, vou fazer, mas o cara, só porque ele é chefe aqui, só porque Jefferson mandou, eu vou fazer. E tomara que dê errado ainda, né? Ele fala. Exatamente. Eu vou fazer porque ele mandou. E tomara que dê errado. Ele Exatamente. seguiu a sugestão, tá vendo como que ele seguiu? Ele saiu, só que ao invés de ele sair feliz, ele saiu infeliz. A proposta do Exatamente. princípio é sair, se sentir feliz. E Feliz. talvez alguma pessoa possa falar, mas por que ele tem que sair feliz? É igual você falou, né? Talvez tenha gestor que quer que o cara saia infeliz, né? Às vezes, né? Tem formas e maneiras de trabalhar, mas eu também acredito que dentro de todos esses, se a gente aplicar um pouquinho de todos esses princípios que a gente falou aí, eu acho que provavelmente a pessoa talvez vai sair um pouquinho mais feliz, envolvida, né, naquela questão, e vai aumentar a satisfação, ela vai se mostrar talvez mais motivada, enfim, até para se sentir, porque imagina, se a pessoa compra a ideia e ela aceita a sugestão e ela pensa que é do jeito dela, cara, a probabilidade da pessoa fazer, executar um trabalho e seguir aquela recomendação e trabalhar com mais empenho e tudo mais, concorda que ela é muito maior, Edward? A gente aumenta a Com nossa certeza. probabilidade? Não. Demais, demais. Enfim, então são princípios aí de Dale Carnegie. E a gente terminou aqui, né, Jefferson, agora. Terminamos 4 partes dos livros, acabou ficando, ao invés de 4 episódios, a parte 3 ficou dividido em 2, né? Porque eram bastante princípios, a gente acabou fazendo em 2 etapas, mas ficou bom. Acho que fechamos o livro, vale a pena, que se você não leu, a gente recomenda, compre, leia, é bem interessante. Eu tenho o meu aqui, ó, tá todo cheio de marcação, tem Ele post-its tem aqui. bastante histórias aí, Isso, a história que é causos, legal. né? Isso que é bacana, né? Aí ele traz fica bem didático, digamos assim, né? Então, eu acho que fica legal. Eu gostei, vale a pena, recomendo. Então, se você puder, leia. Vale a pena. É uma leitura que eu recomendo. Beleza, vai estar no show notes, mas é clássico. Clássico. Muito bem. Então, a gente agradece aí a sua presença, a audiência e a gente se vê no próximo episódio. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até mais, tchau, tchau.